Neste vídeo, vamos fazer toda a análise de um equipamento industrial, que neste caso escolhemos o forno de olaria. Agora vamos identificar os mecanismos de transferência de calor, suas propriedades e considerações. O nosso forno de olaria será composto por 3 materiais, sendo o primeiro manta aluminizada, o segundo cerâmica vermelha e o terceiro manta de fibra cerâmica. O forno tem a temperatura interna de 1040 graus, com ar interno, sendo essa a temperatura do fluido 1. A primeira superfície será esta, a segunda esta, e assim por diante. E a última será ar, que será a nossa temperatura do fluido 2, que estará a 20 graus Celsius. Aqui temos um esquema em que o primeiro se dá por convecção, os outros se dão por condução, e o último, que vai para o ar, também se dá por convecção. E o fluxo do calor é indicado com a seta. As dimensões dos materiais serão que a manta aluminizada terá largura de 15 centímetros, a cerâmica vermelha terá largura de 50 centímetros e a manta de fibra cerâmica terá largura de 30 centímetros. Consideraremos que a análise é unidimensional, o regime será estacionário, as propriedades serão constantes, não haverá geração de calor interna e a operação em regime. E, finalmente, o calor é distribuído de forma uniforme. Para concluir as considerações, consideraremos que o nosso volume de controle é o indicado pela linha sublinhada preta. Desta forma, consideraremos só a parte interna do forno, não considerando a parte em que o fogo, por radiação, irá esquentar as cerâmicas. Desta forma, o calor aqui já é máximo, ele já foi gerado, está concentrado, e o fluxo vai só de dentro para fora. Assim terminamos a primeira parte da análise. A segunda parte da análise começaremos com a equação da conservação de energia. Essa é a equação inteira, e como não há energia acumulada e nem energia gerada, a energia que entra será igual à energia que sai. Para a análise dos materiais e seus comportamentos na transferência de calor por condução, temos que as propriedades da fibra cerâmica são estas, e a manta de fibra cerâmica se comporta como isolante e tem baixa condutividade. Já a cerâmica vermelha possui estas propriedades, e ela se comporta como condutora e possui média condutividade. A manta aluminizada possui estas propriedades, se comporta como isolante e é refletora. Agora, para a equação do calor por condução, vamos terminar a segunda parte da análise. E esta é a equação do calor geral, mas como não há energia gerada, não há passagem do tempo, e a análise é unidimensional, a equação se resume a isto aqui. Agora vamos falar do escoamento da transferência de calor por convecção. Consideramos que o escoamento se dá por convecção natural e internamente é superfície inferior da placa, sendo que aqui está a parte interna do forno e o calor do ar, que está a 1040 graus Celsius, sobe até a primeira superfície, esquentando a primeira placa. Dessa forma, a temperatura do ar é muito maior que a temperatura da superfície. Já externamente, a temperatura da superfície é muito maior do que a temperatura do ar, que está a apenas 20 graus Celsius, e é a superfície superior da placa. O perfil do escoamento, consideramos que o escoamento será laminar, tanto internamente quanto externamente,
E a temperatura máxima será a temperatura da superfície, que gera esse perfil, até a temperatura mínima, que será a temperatura do fluido, que nesse caso será 20 graus Celsius. Já a velocidade inicial será zero, gerando uma velocidade máxima, que volta a ser zero, já que o fluido é quiescente, ou seja, tem velocidade igual a zero. Agora vamos falar dos coeficientes global de transferência de calor e do coeficiente de convecção. Consideramos que o coeficiente de convecção do ar médio será de 28 watts por metro quadrado Kelvin. Aqui consideramos como se o forno interno tivesse aproximadamente 1000 tijolos, tendo essas dimensões indicadas na figura. E para calcular o coeficiente global de transferência de calor, precisamos calcular os R's de cada material. Tem barulho. A manta de fibra cerâmica, calculamos o R com as propriedades que já falei antes. Sendo assim, temos este valor. A de cerâmica vermelha, chegamos a este valor. E a da manta aluminizada, chegamos a este valor. O ar, com o H consideramos, chegamos a este valor. Desta forma, calculando o R total, que será de 37,48 Kelvin watts. E a área de superfície total será de 31,9 metros quadrados. Colocando esses valores na fórmula, chegamos que o coeficiente global da transferência de calor é este. Para encerrar a análise, falaremos um pouco da existência de radiação, encerrando assim todos os nossos itens. Novamente, como consideramos só o volume de controle indicado na linha sublinhada, a radiação, que é emitida pelo fogo, não está no nosso volume de controle. Mas é claro que se considerássemos todo o forno, seria impossível desconsiderar a radiação, já que ela é a nossa fonte principal de calor, se não a única fonte de calor.